Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou Camila Milagre, hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Ainda estamos no capítulo 14, hoje vamos ler a seção 10, A Igualdade dos Milagres. Vamos juntos? Quando nenhuma percepção se interpõe entre Deus e as criações dele, ou entre as crianças dele e as delas próprias, o conhecimento da criação não pode deixar de continuar para sempre. Os reflexos que aceitas no espelho da tua mente, no tempo, apenas fazem com que a eternidade se aproxime ou se afaste. Mas a eternidade em si está além de todo o tempo. Alcança o que está fora do tempo e toca-o com a ajuda do seu reflexo em ti. E te afastarás do tempo e te voltarás para a santidade com tanta certeza quanto o reflexo da santidade chama todos para que deixem de lado a culpa. Reflete a paz no céu aqui e traz esse mundo para o céu, pois o reflexo da verdade atrai todas as pessoas para a verdade, e na medida em que entram na verdade, deixam para trás todos os reflexos. No céu, a realidade compartilhada, não refletida. E a gente falou muito sobre reflexos, né, na leitura passada. Então, caso você queira relembrar, é só dar uma olhadinha lá na sessão anterior. E o texto continua. Compartilhando o seu reflexo aqui, a sua verdade vem a ser a única percepção que o Filho de Deus aceita. E assim, a lembrança do seu Pai desponta nele, e ele não mais se satisfaz com outra coisa que não seja a sua própria realidade. Tu, na Terra, não tens nenhuma concepção do que seja a ausência de limites, pois o mundo em que pareces viver é um mundo feito de limites. Nesse mundo, não é verdade que possa ocorrer qualquer coisa sem ordem de dificuldades. O milagre, portanto, tem uma função única e é motivado por um professor único, que traz as leis de um outro mundo para esse. O milagre é a única coisa que podes fazer, que transcende essa ordem, sendo baseado não em diferenças, mas na igualdade. Milagres não estão em competição, e o número de milagres que podes realizar é ilimitado. Eles podem ser simultâneos e tão numerosos quanto uma legião. Isso não é difícil de compreender, uma vez que tu os concebes como sendo de alguma forma possíveis. O que é mais difícil de aprender é a ausência de ordem de dificuldades, que sela o milagre como algo que não pode deixar de vir de outro lugar, não daqui. Do ponto de vista do mundo, isso é impossível. Talvez tenhas estado ciente de que não há competição entre os teus pensamentos, os quais, embora possam entrar em conflito, podem ocorrer juntos e em grande número. Tu podes estar tão habituado a isso que o fato te causa pouca surpresa. No entanto, estás também habituado a classificar alguns dos teus pensamentos como mais importantes, mais amplos ou melhores, mais sábios ou mais produtivos e valiosos do que outros. Isso é verdadeiro no que diz respeito aos pensamentos que atravessam a mente daqueles que pensam que vivem à parte. Pois alguns são reflexos do céu, enquanto outros são motivados pelo ego, que apenas parece pensar. O resultado disso é uma trama, um padrão mutável, que nunca descansa e nunca fica parado. Move-se sem cessar através do espelho da tua mente, e os reflexos do céu não duram senão por um momento, e logo se turvam à medida que a escuridão os apaga. Onde houve luz, a escuridão em um instante a remove, e padrões alternados de luz e escuridão varrem de forma constante a tua mente. A pouca sanidade que ainda permanece é mantida por um sentido de ordem que tu estabeleces. Entretanto, o próprio fato de poderes fazer isso e trazer alguma ordem ao caos te mostra que não és um ego e que tem que haver mais do que um ego em ti. Pois o ego é caos, e se tudo em ti fosse o ego, absolutamente nenhuma ordem seria possível. Entretanto, embora a ordem que impões à tua mente limite o ego, ela também te limita. Ordenar é julgar e organizar através do julgamento. Portanto, essa não é a tua função,
mas a do Espírito Santo. Ah, que tal? Que tal? Que tal isso? Quanto pode ser mais fácil para a gente? Pois se o ego é o caos, e se tudo em ti fosse o ego, nenhuma ordem seria possível. Só que a hora que a gente coloca a ordem para limitar os pensamentos do ego, a gente também se limita. Por quê? Porque a gente está julgando. Esse pensamento não é bom. Vou julgá-lo porque ele é ruim. Mas essa é a função do Espírito Santo. Como seria a gente entregar para ele? E o texto continua. Vai te parecer difícil aprender que não tens nenhuma base para ordenar os teus pensamentos. O Espírito Santo ensina essa lição dando-te brilhantes exemplos de milagres para mostrar-te que a tua maneira de ordenar está errada, mas que uma maneira melhor te é oferecida. O milagre oferece exatamente a mesma resposta a todo pedido de ajuda. Ele não julga o pedido, meramente reconhece o que ele é e responde de acordo. Ele não considera que chamado é o mais alto, ou o maior, ou o mais importante. Tu, que ainda estás preso ao julgamento, podes ficar imaginando como podes ser solicitado a fazer algo que requer que não tenhas qualquer julgamento próprio. A resposta é muito simples. O poder de Deus não o teu engendra milagres. O milagre em si mesmo é apenas a testemunha de que tens o poder de Deus em ti. Essa é a razão pela qual o milagre abençoa igualmente a todos os que o compartilham. E é também por isso que todos o compartilham. O poder de Deus é ilimitado. E sendo sempre máximo, oferece tudo a qualquer chamado de qualquer pessoa. Não há nenhuma ordem de dificuldades aqui. Há um pedido de ajuda, se dá ajuda. E lembrando, né? Sem julgamento. E às vezes a gente julga, nossa, por quê? Coisas boas acontecem a pessoas ruins, julgamento. Por que eu, que sou tão bom, tão boa, passo por essas coisas? E fulano, Beltrana, que é isso e aquilo mais, coisas boas acontecem para ela. E o texto continua. O único julgamento envolvido é a divisão única do Espírito Santo em duas categorias. Uma, de amor, e a outra, o pedido de amor. Não podes fazer essa divisão com segurança, pois estás por demais confuso para reconhecer o amor ou para acreditar que tudo mais não é senão um pedido de amor. Estás por demais preso à forma e não ao conteúdo. O que consideras conteúdo não é absolutamente conteúdo. É meramente forma e nada mais, pois não respondes ao que um irmão realmente te oferece, mas só à percepção particular do seu oferecimento, pela qual o ego o julga. O ego é incapaz de compreender o conteúdo e não se preocupa absolutamente com ele. Para o ego, se a forma é aceitável, o conteúdo também tem que ser. De outro modo, ele atacará a forma. Se acreditas que compreendes alguma coisa a respeito da dinâmica do ego, permita-me assegurar-te que nada compreendes, pois por ti mesmo não poderias compreendê-la. O estudo do ego não é o estudo da mente. De fato, o ego gosta de se estudar e aprova inteiramente as iniciativas de estudantes que querem analisá-lo, assim aprovando a sua importância. No entanto, eles apenas estudam uma forma, sem conteúdo significativo, pois o seu professor é sem sentido, embora tenhas o cuidado de esconder esse fato por trás de palavras que impressionam, mas às quais falta qualquer sentido consistente quando são postas juntas. Isso é característico dos julgamentos do ego. Separadamente, eles parecem manter-se, mas ponha-os juntos e o sistema de pensamento que surge dessa união é incoerente e completamente caótico, pois a forma não é suficiente para o significado, e a falta de conteúdo subjacente faz com que o sistema coeso seja impossível. Assim, a separação permanece sendo a condição escolhida pelo ego,
pois ninguém sozinho pode julgar o ego verdadeiramente. No entanto, quando dois ou mais se reúnem para buscar a verdade, o ego já não é mais capaz de defender a sua falta de conteúdo. O fato da união lhes diz que ele não é verdadeiro. É impossível lembrar-te de Deus em segredo e sozinho, pois lembrar-te de Deus significa que não estás sozinho e estás disposto a lembrar-te disso. Isso é uma coisa que a gente faz aqui, né? No Sem o tempo todo. E o texto continua. Não tomes nenhum pensamento para ti mesmo, pois nenhum pensamento que tenhas é para ti mesmo. Se queres te lembrar do Pai, deixa que o Espírito Santo ordene os teus pensamentos e dá apenas a resposta com a qual ele te responde. Todas as pessoas buscam amor como tu o fazes, mas ninguém o conhece, a menos que se una a ti nessa busca. Se empreendeis juntos a busca, vós levais convosco uma luz tão poderosa que dá significado ao que vedes. A jornada solitária falha, porque escolheu aquilo que quer achar. Assim como Deus se comunica com o Espírito Santo em ti, também o Espírito Santo traduz as comunicações dele através de ti, de forma que possas compreendê-las. Deus não tem comunicações secretas, pois tudo o que é dele é perfeitamente aberto e livremente acessível a todos, sendo para todos. Nada vive em segredo e o que queres esconder do Espírito Santo é nada. Qualquer interpretação que quiseres dar a um irmão não tem sentido. Deixa que o Espírito Santo mostre a ti e ensine a ambos o seu amor e o seu pedido de amor. Nem a sua mente e nem a tua contém mais do que essas duas ordens de pensamento. O milagre é o reconhecimento de que isso é verdadeiro. Onde há amor, o teu irmão tem que dá-lo a ti, devido ao que é o amor. Mas onde há um pedido de amor, tu tens que dá-lo, devido ao que és. Anteriormente, eu disse que esse curso iria te ensinar como lembrar-te do que és, restaurando a tua identidade em ti. Nós já aprendemos que essa identidade é compartilhada. O milagre vem a ser o meio de compartilhá-la. Suprindo a tua identidade onde quer que ela não seja reconhecida, tu a reconhecerás. Aqui vem muito a ideia, né, de personalidades que a gente cria ou criou através de vidas e vidas e com as quais a gente ainda se identifica, né? Se identifica para revidar, para reagir, para conflitar. Personalidades, identidades com as quais a gente foi a palavra seria entranhado, treinado a ser. Mas se a gente sabe que a nossa verdadeira identidade é o ser, é como Deus nos criou, a gente pode restaurar essa identidade verdadeira e deixar de viver as personalidades ilusórias. Como seria isso para cada um de nós? E o texto continua. O milagre vem a ser um meio de compartilhá-la, suprindo a tua identidade onde quer que ela não seja conhecida, tu a reconhecerás. E o próprio Deus, cuja vontade é estar com o Filho dele para sempre, abençoará cada reconhecimento do Filho dele com todo o amor que tem por ele. E o poder de todo o amor dele não estará ausente de qualquer milagre que ofereças ao Filho dele. Como então pode haver qualquer ordem de dificuldade entre eles? É com essa reflexão que eu encerro essa leitura. E o que mais vai ser possível quando a gente estiver disposto a trabalhar na nossa verdadeira identidade, que é como Deus nos criou. E o que é isso para cada um de nós neste momento, neste nível, com a consciência atual. Como seria isso?
se a gente estivesse totalmente disposto a deixarem ir as cascas de identidades e personalidades que não são como a gente é e nem como Deus nos criou. O que mais é possível pra gente, então, depois disso? E no dia de hoje? Vamos juntos? Um forte abraço e a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá!